Iniciamos a nossa terceira e última sessão, que explora as aproximações entre direito e religião. Na primeira sessão, eu enfatizei as várias semelhanças que há entre esses dois campos da experiência humana. Na segunda e última sessão, eu explorei o conceito de texto canônico, tanto no direito quanto na religião. Essa terceira sessão parte da ideia de que também há semelhanças entre o direito e uma literatura bíblica. Nos textos veterotestamentários ou neotestamentários, isto é, no Antigo e no Novo Testamento, eu encontro recorrentemente a ideia de citação, a ideia de pena, a ideia de sentença, o adultério, os sacerdotes, o conceito de dolo, a ideia de culpa, homicídios, o problema gravíssimo da corrupção, o tema da sucessão, o confisco, as relações diplomáticas, magistrados e todo esse universo que hoje compõe também o universo jurídico. Encontro temas ligados à pressão popular sobre julgadores. Há um juiz da Suprema Corte Italiana, Gustavo Zagrebelsky, que nos deixou um livro excepcional chamado Democracia Coroada, o Julgamento de Jesus, no qual, entre outros, Zagrebelsky explorava a pressão popular sobre o julgador que se fez, aliás, muito nítida, quando Pôncio Pilatos perguntava aos judeus a quem ele iria libertar do castigo, se Barrabás ou se Jesus, e por que escolheu-se aquele primeiro em detrimento deste último, é que todos aqueles fatos que conhecemos como a paixão de Cristo, então se sucederam. É interessante também lembrarmos a percepção de um sociólogo alemão chamado Max Weber. Para quem? Direito e religião se diferenciariam porque o direito estaria centrado na ideia daquilo que é racional, enquanto que a religião estaria centrada na ideia daquilo que é sobrenatural. Curiosamente, no entanto, e de um modo muito desconcertante, Max Weber nos dizia que a religião não estaria preocupada com o futuro ou com outro mundo. A preocupação seria o presente e o mundo no qual vivemos. Direito e religião se afastam porque a religião centrada na transcendência, o direito no aqui ou na imanência, o direito centrado na objetividade e a religião centrada na fé, na idiosincrasia e na subjetividade. Essa experiência cristã no território brasileiro inicia-se com a chegada de Pedro Álvares Cabral, que na sua frota, entre outros, trazia o Frei Henrique Soares de Coimbra, que rezara em nosso país a nossa primeira missa. No século XVI, já, contávamos com a Diocese de Salvador, na qual pontificava um arcebispo, bem como naquele momento havia no Brasil 6 bispados, um no Rio, um no Pernambuco, um no Maranhão, um no Pará, um em Mariana, em Minas Gerais, e um 6º em São Paulo. É fundamental no século XVI a obra do padre Anchieta,
bem como as influências que havia no ponto de vista jurídico desse documento monumental, as ordenações filipinas, que nos livros de número 2 e número 5 trataram de vários assuntos que aproximaram a experiência jurídica da experiência religiosa. Exemplifico com o tema da imunidade do recinto das igrejas e também com a imunidade fiscal das igrejas, algo que persiste no nosso mundo contemporâneo. Esse monopólio católico fora quebrado com a presença dos huguenotes quando das invasões francesas, bem como pela presença de alguns protestantes holandeses, quando esse povo dos Países Baixos esteve principalmente na zona da cana-de-açúcar do estado do Pernambuco. O padre Antônio Vieira, essa magistral figura, em 1626, numa carta, ao descrever a Companhia de Jesus no Brasil, afirmava que já contávamos com 120 padres, 90 sacerdotes, distribuídos em 3 colégios. Como se não bastasse a presença entre nós do Tribunal Eclesiástico da Santa Inquisição, que funcionava com base em delações, torturas, entre elas o afogamento, a fogueira, o despedaçamento, no contexto de uma intensa burocracia inquisitorial, no qual os julgamentos eram teatralizados. O próprio padre Antônio Vieira fora julgado pelo Tribunal Eclesiástico da Santa Inquisição. A nossa primeira Constituição, em 1824, ela invocava a proteção da Santíssima Trindade. Naquele contexto, o catolicismo era a religião do Estado, malgrado as críticas de Rui Barbosa e desse sergipano que lecionou no Recife, que fora Tobias Barreto. A Constituição de 1891, sob fortíssima influência de Rui Barbosa, instaurava entre nós o regime laico, quando pela primeira vez igreja e estados foram separados, o que nos dá um conjunto muito grande de novos arranjos institucionais. O casamento passou a ser civil, os cemitérios foram secularizados e o ensino público deixou de lado a sua feição religiosa, tornando-se um ensino afastado da igreja, um ensino laico ou leigo. Em 1934, 4 anos após o golpe de Estado que derrubara Washington Luiz Pereira de Souza e impõe ao poder de Getúlio Dornelles Vargas, conhecemos nossa terceira Constituição, calcada preambularmente na ideia da confiança em Deus, admitindo todas as formas de manifestação religiosa, conquanto que essas manifestações religiosas não confrontassem com a ordem pública e com os bons costumes. O texto de 1937, produzido num ambiente substancialmente ditatorial, abandonara a invocação de Deus, que retomáramos em 1946. Os textos de 67 e de 69 mantinham estas mesmas restrições e, mantendo estas mesmas restrições, esses 2 textos persistiam
com uma tradição no nosso direito. O século XIX conheceu novas manifestações religiosas em nosso país. Os luteranos, os anglicanos e os calvinistas, bem como os metodistas, a par dos batistas e dos adventistas, chegaram ao nosso país acompanhando vários grupos de imigrantes. Em 1910, conhecemos a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911, a Assembleia de Deus. Em 1940, o Evangelho Quadrangular. Em 1946, o Brasil para Cristo. Em 1961, Deus é Amor. Em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus. E a partir de então, a chamada Teologia da Prosperidade, que os americanos denominavam de Health and Wealth Gospel. Várias questões jurídicas acompanham as relações entre o direito e a religião. Na década de 1920, o então presidente Epitácio da Silva Pessoa pensou em erigir no Corcovado, no Rio de Janeiro, uma estátua em homenagem ao Cristo Redentor. Exigiu do seu consultor-geral da República, Rodrigo Otávio, que fosse confeccionado um parecer, para que nesse parecer, esse ilustre consultor-geral da República explicasse juridicamente se seria possível, no contexto de um Estado laico, erigir-se uma estátua em homenagem ao Cristo Redentor. Esse jurista mineiro, consultor-geral da República, entende pela impossibilidade, opinando, contrariamente, à construção dessa estátua, que, no entanto, a despeito de uma opinião jurídica contrária, fora construída e hoje revela-se como um dos mais importantes símbolos e sinais iconográficos de nosso país e de nossa tradição. Em 1949, o Supremo Tribunal Federal enfrenta a sua primeira grande questão religiosa a propósito da criação no Brasil de uma igreja apostólica brasileira. E no voto famoso do ministro Hahnemann Guimarães, entendeu-se pela impossibilidade do Estado adentrar em questões religiosas. 3 linhas de raciocínio são montadas. Segundo Rodrigo Otávio, é plena a separação entre direito e religião. E segundo 2 votos do ministro Hahnemann Guimarães, há sim uma liberdade de associação, o que presume, no entanto, uma limitação de intervenção por parte do Estado em assuntos religiosos. Vários temas foram discutidos. O tema da fixação dos feriados em dias santos, o tema clássico de um pedido de indenização por conta do fato de que o dia 12 de outubro fora fixado como a data da padroeira Nossa Senhora da Aparecida, a discussão relativa à utilização do crucifixo em prédios públicos, a discussão em torno da inscrição Deus seja louvado nas cédulas de real, a discussão em torno da natureza jurídica daquele que exerce o cargo de capelão militar do Exército, um caso famoso ocorrido no Rio Grande do Sul, no qual uma senhora
que durante anos trabalhara para um padre que também era um servidor público, também era professor, com a morte desse padre, ela pretende juridicamente ter reconhecida uma relação de união instável. O pedido foi indeferido com base numa regra do direito canônico, para o qual o celibato clerical é uma regra absoluta. Há várias decisões que tentam e conseguem explicitar os vários limites que há da intervenção do Estado naquele conjunto de problemas e questões que chamamos com o nome de as questões interna corporis das várias associações religiosas. Discussões há, por exemplo, a propósito dos estatutos do grupo Tradição, Família e Propriedade. Eu desconheço processo jurídico desdobrado no Brasil como esse, no qual haja pareceres de juristas brasileiros de primeira grandeza, a exemplo de Mozart Vitor Russomano, Cário Mário da Silva Pereira, Orlando Gomes, Orozimbo Nonato, Miguel Reale, Frederico Marques, Antônio Carlos de Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Atos Guzmão Carneiro, Humberto Teodoro Júnior e Nelson Neri Júnior. Problemas entre direito e religião multiplicam-se nas instâncias judiciais. Há notícias do requerimento de uma igreja relativo à reintegração de posse de um pastor que, desligado da igreja, pretendia continuar pregando nas instalações dessa própria igreja. Várias ações nas quais se discute a possibilidade do fiel receber o dízimo ou as doações feitas à igreja, que o judiciário compreende no contexto do artigo 548 do Código Civil e que exige por parte do doador a reserva de uma parte para si em relação àquilo que está sendo doado. Há notícias mais prosaicas, como, por exemplo, discussão em torno de doações feitas para particulares que tinham como beneficiários santos, assim reconhecidos pela Igreja Católica. Há notícias de discussões relativas à exigência das autoridades administrativas para que freiras tirem os seus hábitos para que possam ser fotografadas para efeito de carteiras de motorista. Ou ainda, uma curiosa notícia de um grupo de turismo que ajuiza uma ação na qual se discute a cobrança de ingressos no Parque do Rio de Janeiro, no Corcovado, onde está o Cristo Redentor, e os autores da ação invocando que cobrar-se um ingresso para aquele que pretende entrar na área onde está o Cristo Redentor seria uma limitação à liberdade religiosa. Recentemente, há uma emenda constitucional que amplia os legitimados para as ações diretas de inconstitucionalidade, permitindo que várias manifestações de âmbito religioso possam também fazê-lo. O direito é baseado no contrato social, a religião é baseada na fé. Ainda que com panos de fundo, justificativas e percepções distintas, o direito e a religião dividem vários elementos de semelhança a propósito das origens comuns,
da explicitação cultural e de uma organização hierárquica e burocrática centrada na melhoria da condição humana. Foram essas as nossas 3 explorações relativas a esse fascinante tema. Muito obrigado pela atenção dispensada.